Agora, um alerta da saúde. Aqui no litoral de São Paulo foram registrados 3 casos de Mpox em Peruíbe, Praia Grande e Santos, entre janeiro e julho. A doença voltou a ser classificada como emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde. E até o momento já são mais de 700 casos confirmados ou prováveis da doença aqui no Brasil, sendo 85% em homens, 42% em mulheres. Para falar sobre os riscos e os cuidados que precisam ter com essa doença, o nosso convidado é o diretor científico da Sociedade Paulista de Infectologia, o doutor Eduardo Medeiros. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela atenção e pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite aos nossos ouvintes da Jovem Pan News. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Bom, doutor, a gente sabe que são inúmeras as recomendações e os alertas para fazer para os nossos ouvintes espectadores em relação a isso. Mas eu pergunto, essa emergência internacional de saúde, obviamente que não é algo que nós vivemos como nós vemos na pandemia. Mas claro que tudo isso assusta muito as pessoas. De que forma é preciso se precaver dessa doença, as orientações? É sempre importante fazer esse alerta para quem nos acompanha. Por favor. Bom, esse é um vírus que nos preocupa bastante. Tivemos aí várias epidemias no mundo em 2022 por um tipo desse mesmo vírus, diferente do que desse atual agora. A gente chama esses grupos, né, de clados. Então, nós tivemos lá em 2022 um tipo específico do clado 2, e mais recentemente, né, começou a aumentar muitos casos na África, especialmente na República Democrática do Congo, e isso expandiu para outros países vizinhos à República Democrática do Congo, e já começou a chegar, exemplo do que aconteceu em 2022, começou a chegar e ser identificado em outros países, esse clado que é diferente daquele surto anterior, que é o clado 1B. Esse vírus ele já foi identificado na Suécia, agora na Ásia, recentemente na Tailândia, e nos preocupa muito, porque é um vírus que se transmite fundamentalmente por relações sexuais, a exemplo do que aconteceu em 2022, tem vários estudos, inclusive no Reino Unido, que foi bastante afetado, e que fundamentalmente a disseminação ocorreu entre homens que fazem sexo com homens. Então, esse clado 1B, a ideia é que realmente ele também tem essa forma de transmissão. E também uma outra característica diferente da epidemia que a gente teve lá em 2022 é que é um vírus que aparentemente tem uma maior mortalidade. Então, isso nos preocupa sobremaneira que isso possa se disseminar e atingir diversas populações, porque embora inicialmente tenha essa característica, essa forma de transmissão, com o passar do tempo, ele começa a ser transmitido para crianças, para grávidas e a população geral. É o que acontece hoje na República Democrática do Congo, sim, onde as crianças são muito acometidas. Doutor, vou chamar o Diego Tavares, que faz a próxima pergunta, nosso comentarista. Diego. Doutor, boa noite, Diego. Vou conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Doutor, em comparação com o caso pandêmico da Covid-19, por exemplo, o que nós podemos traçar de paralelo em relação ao caso da Mpox? É possível que nós tenhamos uma pandemia nos mesmos padrões do que aconteceu com a Covid? Diego, é uma doença diferente, com características muito diferentes. Enquanto a Covid é uma doença de transmissão respiratória, e por isso acontecem surtos rapidamente, a doença se dissemina de uma forma muito maior do que a Mpox. A Mpox, a transmissão por gotículas, embora ela exista, ela é pequena, você precisa ter uma exposição muito maior do que a Covid, que é uma doença altamente transmissível por via respiratória. Nós não acreditamos que a doença será nem parecida com o que aconteceu com a pandemia de Covid.
Mas certamente é uma preocupação, porque também as vacinas são difíceis. Nós temos 2 vacinas possíveis que podem ser utilizados, uma dinamarquesa, outra americana, mas a empresa que fabrica a dinamarquesa, que é a mais comumente utilizada, não tem capacidade de suprir, inclusive, os países da África que estão sofrendo muito com a Mpox, e muito menos para a Europa, Estados Unidos, que não tem quantidade de doses suficientes. E não existe um medicamento ainda para essa doença. Nós tínhamos a impressão, lá em 2022, que tinha alguns antivirais testados que poderiam ser ativos contra o vírus, mas um estudo recentemente publicado mostrou que a mortalidade do que tomaram o antiviral, dos que não tomaram, foi semelhante. Então, nós não temos uma medicação eficiente para a Mpox. Então, é essa preocupação, né? Como é uma doença transmitida por via sexual, se eventualmente um paciente imunodeprimido, isto é, com redução da sua imunidade, por exemplo, população vivendo com HIV, que esteja já em algum grau de imunodepressão, a doença pode ser grave e pode levar à morte. Então, é essa preocupação, inicialmente, com essa população imunodeprimida. Sabemos que a doença também nas grávidas pode atingir o feto e pode levar à morte fetal, aborto. Então, é uma preocupação, de fato, a disseminação da Mpox para a Europa, América do Norte e mesmo o Brasil. Doutor, rapidamente para a gente fechar, as orientações para quem está nos acompanhando, sintomas, o senhor já falou um pouco sobre as vacinas, mas sintomas, o que as pessoas devem fazer para evitar? É o contato muito próximo, como o senhor destacou, mas em linhas gerais, quais são as recomendações? Por favor. Então, inicialmente, a doença funciona como outras doenças virais que cursam com febre, mal-estar, dores pelo corpo. Em torno do 3º, 4º dia, começam a aparecer vesículas pelo corpo. São lesões elevadas, com pus, né? São purulentas, e essas lesões são altamente transmissíveis. E é esse o maior problema. Então, é claro que se você observar alguma lesão na região genital ou mesmo pelo corpo, nas mãos, alguma lesão que pode estar associada, isso pode levar, então, a uma transmissão para outras pessoas. Então, é esse cuidado que deve-se ter. Diminuir o número de parceiros sexuais, principalmente parceiros desconhecidos. Isso é muito importante na atual fase da epidemia, não é uma pandemia ainda, da epidemia, porque ela pode ser transmitida por via sexual. Então, muito cuidado exatamente em relação à observação dessas lesões que são altamente transmissíveis. Perfeito. Doutor Eduardo Medeiros, que é diretor científico da Sociedade Paulista de Infectologia, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado.